Olá, eu sou a Rafaela e meu seminário é sobre materiais avançados, mais especificamente nanomateriais. Então, nanomateriais são materiais que apresentam ao menos uma de suas dimensões físicas menos que ou da ordem de algumas dezenas de nanômetros. O prefixo nano, do grego, significa pequeno e também indica que as dimensões dessas entidades estruturais, no caso dos nanomateriais, são da ordem do nanômetro, que é uma unidade de medida de comprimento do sistema métrico, correspondente a 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Aqui nessa imagem dá para termos uma ideia dessa dimensão. Por exemplo, um fio de cabelo que está aqui na faixa entre 100 micrômetros e 1 milímetros, quando comparamos ele com um nanomaterial, por exemplo, um nanotubo de carbono, podemos dizer que o fio de cabelo é cerca de 100 mil vezes maior do que esse nanotubo de carbono. Os nanomateriais eles também são classificados de acordo com 4 categorias: 0D, zero dimensão. Nessa categoria engloba materiais onde todas as dimensões estão dentro da escala nanométrica. Exemplo disso temos as nanopartículas. 1D, unidimensional. Essas é uma só das dimensões do material é fora da escala nanométrica. Exemplos nós temos os nanotubos. 2D, bidimensional, são materiais com duas dimensões fora da escala nanométrica. Exemplo disso nós temos os nanofilmes. 3D, tridimensional, esses são materiais que não estão confinados à escala nanométrica, em nenhuma das dimensões. Exemplo de materiais como esse temos o grafite e o diamante. E para você fazer esse nanomaterial tem duas rotas viáveis. Uma é a top-down, que é chamada de nanotecnologia seca, que emprega mecanismos físicos para sua obtenção. E simplificadamente você pega um book e processa em partes mais divisíveis até você alcançar a nanopartícula. A outra rota é a bottom-up, que é chamada de nanotecnologia molhada e que emprega mecanismos químicos. E você vai organizar átomos e moléculas de modo a se obter clusters e em seguida você vai ter essas nanopartículas. Isso se dá através de um precursor. E nessa rota é mais fácil o controle dos parâmetros de qualidade. A estrutura dos nanotubos de carbono e do grafeno se dá a partir da hibridização do carbono. E a configuração do carbono é 1s2, 2s2, 2sp2. E essa configuração permite três tipos de hibridização, sendo elas a sp3, a sp2 e a sp. Os nanotubos de carbono e o grafeno eles são formados pela hibridização sp2, e que cada um dos átomos está ligado a outros três átomos de carbono também com hibridização sp2, originando uma rede planar de átomos de carbono ligados entre si, formando hexágonos como se fosse uma colmeia. Eles também possuem um orbital p puro perpendicular ao plano da colmeia, que faz a ligação do tipo π com átomos de carbonos vizinhos, originando uma densidade muito grande de elétrons acima e abaixo do plano dessa colmeia. E isso é conhecido como nuvens de elétrons. Aqui a gente tem uma representação das estruturas alotrópicas do carbono. A letra A temos as folhas de grafite, a letra B temos o diamante, a letra C o fulereno, categoria 0D. A letra D e a letra E são os nanotubos de carbono, categoria unidimensional. A letra F o grafeno, categoria bidimensional. Existem dois tipos de nanotubos. E os nanotubos eles podem ser descritos, explicados como folhas de grafeno enrolado. Na letra A, nós temos o nanotubo ou de parede ou de camada simples, e na letra B nós temos um nanotubo de parede ou camada múltipla. Levando em consideração sobre o que eu mencionei anteriormente, os nanotubos serem folhas de grafeno enrolado, no nanotubo de parede mista significa que são mais folhas de grafeno. E então temos uma distância entre essas folhas. E essa distância é em média 0,34 nanômetros. Essa distância entre as folhas de grafeno no nanotubo permite que ocorram as ligações de Van der Waals. E como eu mencionei e frisei, os nanotubos eles podem ser explicados como folhas de grafeno enroladas. Então, de acordo com esse ângulo de enrolamento da folha de grafeno, a gente sabe algumas propriedades, como se o material é condutor ou semicondutor. Daí a importância de saber o ângulo, o diâmetro e o tipo de ligações que ocorrem entre os carbonos e também o tipo de dimensão que ocorre. No caso do nanotubo, o tipo de ligação é o sp2 e a dimensão é 1D. Assim, de acordo com o ângulo, você vai ter nanotubos diferentes. Nessa imagem explica um pouco.
Com o ângulo 0, você vai ter um nanotubo do tipo zigue-zague. Com o ângulo que varia entre 0 e 30, você vai ter o tipo chiral. E de 30 graus, armchair. Esses nanotubos eles podem ser de parede simples ou de parede múltipla. E o diâmetro vai ser dado em Armstrong. Bom, aqui, se você enrola as folhas de grafeno para obter nanotubo, de acordo com o primeiro videozinho aqui, você vai ter um nanotubo de borda de desenho zigue-zague, conforme a letra B. E nesse caso, ele vai possuir uma característica semicondutora, devido às propriedades que eu expliquei anteriormente, que é o seu ângulo. Já no segundo caso, o nanotubo vai ter uma borda de perfil poltrona. E nesse caso vai possuir uma característica condutora devido ao seu ângulo também. Nesse caso é o ângulo 30. O desenho C é um nanotubo chiral, que é a união e a mistura dos dois outros nanotubos. Embora as bordas do armchair você tenha um perfil de poltrona, na sua extensão vai ser do perfil zigue-zague. Já no zigue-zague é ao contrário, daí que se explica a dificuldade de transporte de elétrons. Aqui a gente tem uma tabela explicando as propriedades mecânicas e fazendo uma comparação com outros materiais, como, por exemplo, no módulo de Young, você compara um nanotubo de parede mista, por exemplo, que possui 0,9, e em relação ao aço e ao Kevlar, esses materiais chegam no máximo 2 terapascal. Em relação à resistência à tração, você pode ver que todos os nanotubos, independente do seu tipo, é bem maior, bem superior à resistência do que o aço inoxidável e do que o Kevlar. Então, isso acontece com todas as outras propriedades mecânicas, ou seja, esse material, os nanotubos, devido às suas propriedades, às suas ligações sp2 e à sua alotropia, eles são mais resistentes do que esses outros materiais usuais que eu mencionei. Em relação à propriedade condutora, acontece a mesma coisa que aconteceu com as propriedades mecânicas. Por exemplo, a condutividade térmica dos nanotubos gira em torno de 3.000 watts por metro Kelvin, enquanto, por exemplo, a fibra de carbono tipo PET chega a 1.000 watts por metro Kelvin. E o mesmo acontece com a condutividade elétrica, que é igual e até um pouco maior, um pouco superior que a do cobre. E a gente sabe que o cobre possui boas propriedades condutoras. Então, agora falando do grafeno. O grafeno é um material anatômico bidimensional formado por átomos de carbono localizado nos vértices de uma rede hexagonal construída a partir de uma rede triangular e uma célula unitária composta por 2 átomos. A primeira imagem, a gente consegue entender bem esse conceito. Já a segunda imagem é a estrutura do grafeno, levando em consideração que o grafeno possui uma estrutura 2D, bidimensional, e de átomos de carbono com hibridização sp2. O grafeno também ele pode ser obtido através de alguns métodos. Eu trouxe 2 aqui para exemplificar. O primeiro aqui, a primeira imagem, é um método bastante interessante, pois é através de fitas adesivas. Você pega o grafite e coloca o adesivo sobre ele e então puxa. E esse processo de puxar que você consegue encontrar as folhas de grafeno. O segundo desenho aqui exemplifica o segundo método de obtenção, que é abrindo o nanotubo de carbono. E como que é aberto esse nanotubo de carbono? É através de um sistema de ar de plasma. Bom, em relação às propriedades que são bem atraentes do grafeno, a gente tem que o grafeno ele é bem flexível como uma borracha e pode esticar até 120% do seu comprimento. E ele consegue voltar à sua forma original. E ele é extremamente leve e ele possui densidade de 0,77 e é um material muito fino também. E ele também tem propriedades elétricas bem interessantes. O grafeno ele é classificado como um semimetal
com sobreposição zero, o que significa que os elétrons são portadores de carga. E a condutividade dele é muito alta quando ele é exposto a um campo elétrico. Isso quando a gente pensa em uma fase unidimensional. Ele também é um material muito forte, se não o mais forte, até 200 vezes mais forte que o peso equivalente do aço, ou seja, ele é bastante forte. Ele também é um material transparente. O grafeno ele tem a capacidade de transmitir até 98% da luz, ou seja, ele só absorve cerca de 2 a 3% de luz. E ele possui uma elevada área superficial também. Outra propriedade interessante dele é que ele é completamente impermeável ao gás. O óxido de grafeno ele tem a capacidade de atrair material radioativo, então ele pode ser utilizado como filtro, por exemplo. Bom, apesar de todas as propriedades boas que os nanomateriais possuem, eles ainda podem ter algumas imperfeições, no caso da vacância e Stone Ailes. A vacância é um defeito formado pela retirada de átomos de sua rede, e da tentativa de reconstrução, dois átomos centrais do defeito eles se aproximam tentando fechar um pentágono, enquanto que os átomos restantes eles sofrem uma reibridização, adquirindo um ligeiro caráter sp3, formando então uma ligação pendente. E essa ligação é altamente reativa. Logo, se estiver exposto a uma atmosfera, é bem provável que absorva qualquer molécula que passe perto dessa imperfeição. Porém, ele não é de todo ruim, porque essa imperfeição pode ser bom para construir sensores. Então, o defeito Stone Ale, ele é um defeito cristalino que envolve a mudança de condutividade de dois átomos de carbono ligados por π, levando a sua rotação de 90 graus em relação ao ponto médio de sua ligação. Ou seja, ele é gerado pela rotação de uma ligação C e C. Bom, aqui eu trouxe resumidamente as características tanto do grafeno quanto do nanotubo, e eu escolhi esses dois bem por ele ser, para mostrar as características dele, mesmo eles sendo nanomateriais oriundos da entropia do carbono e possuindo a mesma hibridização, sp2, ainda assim eles são diferentes e possuem características e propriedades diferentes. Tipo, o grafeno ele é um bidimensional, já o nanotubo de carbono é unidimensional. E em relação às propriedades, a gente vê que o grafeno ele tem uma condutividade térmica maior, cerca de o dobro do nanotubo de carbono. Também isso acontece para a resistividade elétrica, em que pode ser elevado 10 elevado a menos 8, e no nanotubo de carbono a 10 elevado a menos 6. E essas propriedades de cada um deles são aplicadas em alguns materiais, e aqui eu trouxe algumas aplicações desses materiais, né? No caso do nanotubo, a gente tem o book paper, que é uma fina superfície feita de agregado de nanotubo de carbono, que tem um aspecto meio frágil, bem fino, mas não é. Mas por ser feito de nanotubo entrelaçado, suas aplicações vêm sendo bastante cogitadas na indústria automotiva e na aeronáutica, e eles têm excelente flexibilidade, podendo inclusive ser dobrado como um papel comum. E apesar disso ele é muito mais forte do que o aço, como já foi mencionado. E também pode ser aplicado na medicina. Por exemplo, seria a utilização como sensores para diagnóstico e tratamento médico, e por eles serem extremamente pequenos e leves, eles podem alcançar o interior da célula por meio da corrente sanguínea e levar substâncias como antitumorais acopladas a eles. E outra aplicação são os materiais elétricos. Os nanotubos podem ser empregados em materiais elétricos, tendo em vista que a sua condutividade elétrica é bastante elevada, trazendo grandes benefícios, por exemplo, a diminuição de perda de energia nos fios de alta tensão com grandes distâncias. Isso acontece sempre. Além disso, eles podem produzir fios mais finos e mais leves também. E em relação às propriedades, às aplicações do grafeno, aqui eu trouxe uma tabela onde mostra as aplicações e mostra as propriedades
com referência às aplicações. Exemplo é que pode ser aplicado em condutores elétricos devido à sua alta condutividade e mobilidade. Também materiais compostos, como sensores de pressão, devido à sua alta resistência mecânica. Pode ser apresentado também a sensores químicos e biológicos, devido à sua alta sensibilidade química. Enfim, há várias aplicações para ele também. Aqui, agora eu vou falar um case de aplicação de realidade para a área de construção civil. É a utilização de concreto com grafeno e foi feito pela Universidade de Manchester e por uma empresa de construção civil no Reino Unido. Em maio eles fizeram a concretagem de um piso com cerca de 234 metros quadrados usando concreto com grafeno. E depois, também, alguns meses depois, eles concretaram uma laje com o dobro desse tamanho, com cerca de 492 metros quadrados, também com concreto e grafeno. E o concreto ele precisa ter uma boa resistência, e o grafeno permite com que isso ocorra. Isso foi uma experiência que eles fizeram lá no Reino Unido, mas uma opinião que, apesar dessas aplicações serem aplicações conceituais, mas já está começando a se tornar uma realidade na construção civil. E isso, para uma aplicação em larga escala, começa a ficar mais tangível, começa a ser mais possível, né? Então era esse o caso aplicado na construção civil que eu queria apresentar. Aqui estão as referências e muito obrigada.